Ortodoxia, de G. K. Chesterton, capítulo 6, parte 4. Narração Beth Gravina. Pode ser que, afinal de contas, o cristianismo seja são e todos os seus críticos sejam loucos, de várias maneiras. Testei essa ideia perguntando a mim mesmo se havia alguma coisa mórbida com algum dos acusadores que pudesse explicar a acusação. Fiquei surpreso ao descobrir que essa chave encaixava em uma fechadura. Por exemplo, era certamente estranho que o mundo moderno acusasse o cristianismo ao mesmo tempo de austeridade corporal e de pompa artística. Mas também era estranho, muito estranho, que o mundo moderno combinasse ele próprio luxo corporal extremo com extrema ausência de pompa artística. O homem moderno considerava as vestes de Becket. Nota 110. Thomas Becket, 1118 a 1170. Foi arcebispo de Cantuária entre 1162 e 1170. É tido como mártir e santo pela Igreja Católica. Muito ricas e suas refeições muito pobres. Mas o homem moderno apareceu de modo realmente excepcional na história, pois nenhum homem antes comeu esses jantares elaborados com essas roupas feias. O homem moderno considerou a igreja simples demais, onde a vida moderna é complexa demais. Ele considerou a igreja muito linda exatamente onde a vida moderna é muito suja. O homem que não gostava dos jejuns e das festas era louco por canapés. O homem que não gostava das vestes sacerdotais usava um par de calças ridículo. E certamente, se havia alguma insanidade envolvida no assunto, ela estava nas calças, não no simples manto que caía. Se havia alguma insanidade, ela estava nos canapés extravagantes, não no pão e no vinho. Examinei todos os casos e descobri que até aqui a chave se encaixava sempre. O fato de Swinburne estar irritado com a infelicidade dos cristãos e ainda assim mais irritado com a felicidade deles era facilmente explicado. Isso não era mais uma complicação de doenças no cristianismo, mas uma complicação de doenças em Swinburne. As restrições dos cristãos o entristeciam simplesmente porque ele era mais hedonista do que um homem saudável deveria ser. A fé dos cristãos irritou-o porque ele era mais pessimista do que um homem saudável deveria ser. Da mesma forma, os malthusianos atacaram o cristianismo por instinto, não porque haja algo de particularmente anti-malthusiano no cristianismo, mas porque há algo um tanto anti-humano no malthusianismo. No entanto, eu não achava ser verdade que o cristianismo fosse meramente sensato e permanecia em uma posição de equilíbrio. Havia realmente nele um elemento de ênfase e até de frenesi que justificava os secularistas em sua crítica superficial. Ele talvez fosse sábio. Comecei a pensar mais e mais que ele era sábio, mas não meramente sábio segundo o mundo. Ele não era meramente temperado e respeitável. Seus ferozes cruzados e mansos santos podiam equilibrar uns aos outros. Ainda assim, os cruzados eram muito ferozes e os santos eram muito mansos, mansos além de toda a decência. E foi exatamente nesse ponto da especulação que lembrei meus pensamentos sobre o mártir e o suicida. Naquele assunto, havia essa combinação entre duas posições quase insanas, que, apesar disso, de certa forma, equivaliam à sanidade. Essa era apenas outra contradição e eu já havia descoberto que era verdade. Esse foi exatamente um dos paradoxos pelo qual os céticos consideraram o credo errado. E nele eu descobri que o credo está certo. Por mais loucamente que os cristãos possam amar o mártir ou odiar o suicida, eles nunca sentiram essas paixões mais loucamente do que eu as havia sentido muito antes de sonhar com o cristianismo. Então, a parte mais difícil e interessante do processo mental se abriu.
e comecei a delinear essa ideia obscuramente ao longo de todos os enormes pensamentos de nossa teologia. A ideia era a que eu havia delineado referindo-me ao otimista e ao pessimista. Não queríamos um amálgama ou uma conciliação, mas ambas as coisas funcionando com o máximo de sua energia, amor e ira, ambos queimando. Aqui vou apenas traçá-la em relação à ética, mas não preciso lembrar ao leitor que a ideia dessa combinação é, de fato, central na teologia ortodoxa. Pois a teologia ortodoxa tem insistido especialmente em que Cristo era não um ser separado de Deus e do homem, como um elfo, nem um ser metade humano e metade não humano, como um centauro, mas ambas as coisas ao mesmo tempo e ambas as coisas completamente, homem mesmo e Deus mesmo. Agora, deixe-me delinear essa noção como eu a descobri. Todos os homens sensatos podem ver que a sanidade é um tipo de equilíbrio, que uma pessoa pode ser louca e comer demais ou louca e comer muito pouco. Alguns modernos apareceram, de fato, com versões vagas de progresso e evolução que buscam destruir o menson ou equilíbrio de Aristóteles. Eles parecem sugerir que estamos destinados a morrer de fome progressivamente ou que tomaremos cafés da manhã mais lautos diariamente para sempre. Mas o grande truísmo do Meson permanece para todos os homens que pensam, e essas pessoas não perturbaram nenhum equilíbrio, exceto o seu próprio. Todavia, desde que tenhamos todos alcançado um equilíbrio, o interesse real está na questão: como esse equilíbrio pode ser mantido? Esse foi o problema que o paganismo tentou resolver. Esse foi o problema que, penso eu, o cristianismo resolveu, e resolveu de uma maneira muito estranha. O paganismo declarou que a virtude estava no equilíbrio. O cristianismo declarou que ela estava em um conflito, a colisão de duas paixões aparentemente opostas. Claro que elas não eram de fato incompatíveis, mas eram de tal tipo que era difícil mantê-las simultaneamente. Vamos seguir por um momento a pista do mártir e do suicida e tomar o exemplo da coragem. Nenhuma qualidade jamais desorientou tanto o cérebro e enredou as definições de sábios meramente racionais. A coragem é quase uma contradição em termos. Significa um forte desejo de viver, tomando a forma de uma prontidão para morrer. O que perder sua vida salvará. Nota 112. Lucas 9, 24. Não é uma dose de misticismo para santos e heróis. É um conselho diário para marinheiros ou montanhistas. Pode ser impresso em um guia de alpinismo ou um manual de instruções. Esse paradoxo é todo o princípio da coragem, mesmo da coragem bastante terrena ou bastante brutal. Um homem isolado pelo mar pode salvar a vida se arriscá-la no precipício. Continuaremos o capítulo 6 na próxima leitura. Um abraço a todos.